Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Graças a Deus. Estou feliz pela visita dos irmãos. Glória a Deus. Tenho certeza que é o Senhor que lhe trouxe aqui. Louvado seja. Glória a Deus. Todas as quartas o Senhor tem mandado alguém aqui para ouvir a palavra de Deus, para nos ajudar. A gente às vezes fica preocupado, né, irmão? Será que vem alguém? A gente chama um, chama outro. Aí quando não pode vir, um outro vem. Aleluia. E o Senhor tem mandado. Então eu estou feliz pela visita de todos os irmãos. Olha aí, glória a Deus. Aleluia. A irmã lá do Maranhão está nos visitando hoje. É uma grande satisfação tê-la aqui. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Estamos aqui para louvar e bendizer o seu nome. Vamos ler alguns versículos e vamos desfazer algumas fake news que estão falando aí sobre o nosso Jesus Cristo, sobre Maria Madalena. Estão fazendo filme. Mas é tudo fake news, viu, irmãos? É tudo falso. Acredite no que está aqui, na palavra de Deus. Não acredite em novela, não acredite em filme. Glória a Deus. É contado pelo homem. O que está aqui foi soprado pelo nosso Criador, pelo nosso Jesus Cristo. Então, o que vale é o que está aqui. Glória a Deus. João, capítulo 20, glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo, junto com outro discípulo, e foram até o sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Elas lhe disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone,
que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E disse-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar aplaudindo ao nome do Senhor, se você puder. Deixa a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor, irmãos. Na atualidade, é só o que a gente vê pelas redes sociais. É um filme, né? Eu acho que é na Netflix que está passando sobre a história de Jesus, a história dos discípulos, a história de Maria Madalena, em que eu não sei se é porque eu não vou perder tempo assistindo isso, mas dizem que ela é a esposa de Jesus. Parece que Jesus aparece como um baseado, né? É uma conversa tão nojenta, irmão, que é preocupante para quem não abre a Bíblia para ler, porque isto influencia e na mente de alguns pode-se criar uma ideia de que Jesus Cristo é só um personagem da história, de que Jesus Cristo foi apenas um grande profeta, um homem que fez grandes coisas na história e que até hoje as pessoas o seguem e só. Mas a Bíblia nos ensina, e ela foi 100% inspirada por Deus. Homens escreveram a palavra de Deus, mas foi o Espírito de Deus que os inspirou, porque Deus, sabendo de todas as coisas, sabia que o diabo, o inimigo das nossas almas, não descansaria até tentar distorcer a palavra, até tentar distorcer a verdade de Deus. Então, muitos tentaram, né? Mataram Jesus, mataram os apóstolos, tentaram tocar fogo nesta palavra, né? Mas Deus sempre preservou um pergaminhozinho escondido dentro de uma caverna. Pessoas que se reuniam escondidas dos judeus, levavam de cidades em cidades o exemplar da palavra de Deus, e o Satanás não teve êxito. E glória a Deus que chegou até nós, e nós temos o conhecimento do que é a verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses versículos ao qual nós lemos vai descaracterizar muitas das coisas das quais nós acreditamos. Glória a Deus, porque para muitos a morte é o final. Para muitos morreu, acabou. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, a morte foi o início. Jesus Cristo começou lá de dentro do sepulcro, foi de dentro para fora. Glória a Deus. Assim como nós começamos a viver quando nós começamos de dentro para fora, a mudar de vida, a acreditar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Esta mulher, a qual nós lemos, Maria Madalena, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher a qual Jesus expulsara 7 demônios. Então ela era uma mulher atormentada de espírito.
Os espíritos malignos atormentavam esta mulher. Mas Lucas vai escrever que esta mulher, ela andava com outras mulheres e ela era uma das patrocinadoras do ministério de Jesus. Quando Jesus, em algum momento da história, expulsa aqueles demônios daquela mulher, ela passa a ser livre. Porque os demônios, eles se alimentam de pecado. Eles não têm poder contra o ser humano, mas o ser humano dá brecha para eles. Começa a pecar, começa a mentir, começa a desagradar a Deus, começa a se prostituir, começa a fazer o que não é bom aos olhos do Senhor. Então os demônios começam a se alimentar desses pecados. Então, em algum momento, esta Maria era uma mulher pecadora que pecava. Então os demônios foram se alimentando disso. Os demônios foram incorporando naquela mulher. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, que tem todo o poder, e expulsou os demônios daquela mulher chamada Maria. E ela passou a seguir, a ser uma seguidora de Jesus. Passou a patrocinar o ministério de Jesus. Jesus se deslocava para um lado, Maria estava lá ajudando financeiramente, tanto a Jesus como aos discípulos. E Jesus era um mestre para eles. Jesus era como ela chamou, Rabone, meu mestre amado, meu mestre querido, que me ensinou a ter a paz verdadeira. Aleluia. Que antes eu não tinha. Aleluia. Na história nós podemos imaginar que esta Maria tinha algumas posses, porque eu só posso patrocinar alguma coisa se eu tiver recursos, se eu tiver dinheiro. Mas o dinheiro não alimentava ela, não deixava ela alegre. Então quando Jesus expulsa os demônios daquela mulher, ela passa a ter alegria. Ela passa a considerar Jesus como um mestre que ensina ela a ser feliz, que ensina ela a seguir um caminho verdadeiro de paz e de alegria. Então ela passa a ter um amor por este mestre. Ela passa a ter um amor que a gente não iria patrocinar alguém em quem nós não acreditássemos. É claro que não. Eu não ia investir em alguém se eu não acreditasse naquele alguém, se ele acreditasse que ele falava a verdade. Só que Jesus, ao longo dos ensinamentos, ele diz que é necessário que eu venha a padecer, é necessário que eu venha a morrer para que vocês tenham vida. Está escrito na Escritura que eu tenho que morrer. Glória a Deus. Então Jesus é crucificado. Os fariseus conseguem matar Jesus por inveja. Mesmo ele não tendo culpa nenhuma, ele é levado ao madeiro, ele é morto. E como um cordeiro mudo, como alguém que se permite ser matado para que as pessoas venham a ter vida. Ele é colocado em um sepulcro. Glória a Deus. Mas o texto que nós lemos vai dizer que ao terceiro dia, nem tinha amanhecido ainda, aquelas mulheres vão lá com as especiarias. Mas um detalhe para nós sabermos que esta mulher tinha posses, que tinha recursos. Não era qualquer um que tinha aquelas especiarias, aqueles perfumes de cheiro. Elas iam lá passar no corpo de Jesus. Na mente delas, Jesus Cristo estava lá sepultado. E em outra narrativa vai dizer que a preocupação daquelas mulheres era com a pedra. Colocaram uma pedra no sepulcro, colocaram muitos soldados ao redor. Como é que nós vamos entrar para nós embalsamarmos o nosso mestre querido? Mesmo ele estando morto, ele é digno de um funeral melhor possível. Nós temos recursos, nós vamos lá
embalsamar o corpo dele, lavar ele, porque nós sabemos que Jesus foi muito chicoteado. Jesus estava muito ferido, saiu muito sangue do corpo de Jesus, as peles caíam, porque cada chicotada tirava um pedaço de pele. Elas sabiam disso. Talvez aqueles panos tivessem todos ensanguentados, e elas imaginavam que estaria mal cheiroso, estaria aquele corpo no terceiro dia, estaria muito mal cheiroso. Então elas levaram aquele perfume com a ideia de limpar, de deixar o Cristo pelo menos por algum tempo um pouquinho cheiroso. Era o pensamento daquelas mulheres, porque elas ainda não haviam entendido que Jesus havia de ressuscitar. A preocupação delas era com a pedra. Mas assim que elas chegam naquele jardim, glória a Deus, naquele lugar, naquele sepulcro, a pedra estava removida. A preocupação delas, elas iam pelo caminho, glória a Deus, imaginando quem poderia tirar aquela pedra. Mas quando elas chegam, a pedra já está removida. Aleluia. Aleluia. Porque foi lido aqui sobre fé. Glória a Deus. E a fé é algo que nós não sabemos como vai acontecer. Aleluia. Mas nós esperamos e sabemos que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Então fica como se fosse uma pedra no nosso caminho. A preocupação toma conta da gente e elas só conseguiam pensar nisso. Quem é que vai tirar a pedra? Aleluia. Mas quando elas chegam, a pedra já está removida. Aleluia. Já está tirada do caminho. Não é mais motivo para elas se preocuparem. Porque o que preocupava elas já tinha sido tirado do caminho. Glória a Deus. Ela chega e olha. E ela tem uma surpresa. Aleluia. O corpo dele também não está mais lá. Aleluia. Foi tirado de lá. Glória. Só que por elas não entenderem ainda o verdadeiro propósito da morte de Jesus, elas começam a se afligir mais ainda. Elas começam a se desesperar. E você pode perceber no texto que ela só fala uma coisa: colocaram ele aonde? Eu quero saber aonde colocaram ele. Aonde colocaram o meu mestre? Porque no coração dela ninguém falava como ele falava. Ninguém amou ela como Jesus amou. Aleluia. Ninguém teve o cuidado, a tratativa, a consideração que Jesus teve com ela, os ensinamentos que Jesus fez, que Jesus proporcionou àquela mulher. Note que ela era uma mulher endemoniada, uma mulher perturbada. A história dela era de perturbação, mas Jesus um dia passou pelo caminho dela. Então ela ficou preocupada. Colocaram ele aonde? Cadê ele? Glória a Deus. Então ela volta, vai correndo falar com os discípulos. E nós lemos que 2 deles vão correndo até o túmulo. Um passa na frente do outro, desesperado. O que foi que aconteceu com o nosso Jesus? Eu quero saber onde ele está. O que foi que fizeram com o corpo de Cristo? Então ele vai em uma disputa frenética, os dois. E o texto que nós lemos diz que um passa pelo outro. Tamanha era a curiosidade para saber aonde eles estavam, aonde o corpo de Cristo estava. Mas ele estava procurando um Jesus morto, porque eles foram no túmulo,
foram procurar por Jesus morto. Eles saem correndo para ver Jesus Cristo morto. E eles entram dentro do túmulo. Procura de um lado, procura do outro. Soltar o lençol. Soltar o lenço, porque era costume dos judeus enfaixar totalmente o defunto, enfaixar totalmente o morto. Era costume deles. Glória a Deus. E o lenço que ficava aqui no rosto estava dobradinho. Estava dobrado em um canto. E a Bíblia diz que eles creram no relato de Maria. Realmente tiraram Jesus daqui. Aonde colocaram? Mas o que me surpreende é que a Bíblia diz que eles voltaram para suas casas. Eles foram para casa. Não continuaram a busca. Porque diz que eles foram para suas casas. Talvez a decepção tomou conta deles. Vieram aqui no sepulcro, levaram o meu mestre, tocaram fogo, o que também era costume. Jogavam lá dentro de um vale e tocavam fogo. Não tinha cemitério para todo mundo. Então na mente deles talvez tenham passado isso. Porque dizer que eles foram para casa. Mas o que me chamou a atenção foi que esta mulher aqui, ela ficou. Ela ficou. Só saio daqui quando me disserem onde colocaram ele. Aleluia. Porque uma vez só, tendo um contato com ele, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. No caso desta mulher, só saio daqui quando me disserem onde ele está. Aleluia. Aleluia. E olha o que acontece com quem é perseverante. Olha o que acontece com quem procura por Jesus. Glória a Deus. Começa a aumentar o nível de intimidade com ele. Porque ela vai olhar de novo no sepulcro e ver dois anjos. Olha aí que coisa linda. Aleluia. Começou a ver anjo. Eu não saio daqui enquanto eu não ver ele. Nem que seja o corpo, mas eu quero saber aonde ele está. Eu quero ele. Glória a Deus. Ela coloca a cabeça e vê dois anjos. Nós sabemos que a Arca da Aliança nos dá uma semelhança, esse texto, porque eram dois anjos, e aí era onde o sacerdote colocava o sangue, toda a semelhança, glória a Deus, com o que era feito antigamente. E ela vê dois anjos e diz que um do lado e outro do outro. Glória a Deus. Os dois anjos ficavam assim, apontando. Mas os anjos estavam apontando assim, ó, ele não está mais aqui. Aleluia. Pode olhar. Glória a Deus. Diz que estava um do lado e outro lado da outra ponta. Como se dissesse, pode olhar, ele não está mais aqui. Tá só o lençol. Entra, pode ver. Ele saiu daqui. Ele não está mais aqui. Você pode ver que a pedra foi removida. Os anjos estavam dentro do sepulcro. Glória a Deus. Como se fosse apontando. Glória a Deus. Para ele. Pode ver, confira, não está, não é truque. Ele não está mais aqui. Então ela permanece. Quando ela continua a perseverança, ela ouve a voz dele. Aleluia. Que diz: mulher, glória a Deus, mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que as lágrimas, a dor, porque ela ainda não tinha entendido
o propósito da morte de Jesus. Ela ainda não estava entendendo. Ela olha para aquele homem, vê aquele homem naquele lugar, alguém que ela nunca viu. Ela não reconhece que é Jesus. Ela acha que aquele homem é um jardineiro ali daquele lugar. Ela não conhece que é Jesus Cristo. Por causa da dor, por causa da lágrima, por causa do sofrimento, muitas vezes você não escuta que Jesus está falando com você. Porque a dor, o sofrimento, a angústia impede de ouvir a voz do Mestre. Impede de ouvir a voz de Jesus. O pecado impede de você ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus está falando, mulher, não foi a mim que você veio procurar. Jesus está falando com ela, mas ela não entende que é Jesus. E vê ele como um jardineiro, uma pessoa comum. Glória a Deus. Mas Jesus está lá. Não sei se de maneira proposital ela começa a achar que Jesus é o jardineiro. Porque se nós voltarmos lá para o passado, foi num jardim que a humanidade se perdeu. Foi em uma conversa com o diabo que a mulher permitiu que o pecado entrasse no mundo. Porque ela foi dar ouvidos à serpente. Foi dar ouvidos a quem não tinha voz. Porque animal não fala. E muitas vezes nós deixamos que o pecado entre na nossa vida. Muitas vezes porque dá ouvidos a quem não tem voz. Podendo dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo continuava ali. Mulher. Glória a Deus. Mas as lágrimas não deixaram que no primeiro contato ela reconhecesse que era Jesus que falava com ela. Glória a Deus. Até que Jesus chama ela pelo nome. Que Jesus é bom demais, irmão. Jesus nos ama demais. Glória a Deus. Ai, Jesus, com aquele jeito que possa ter tratado ela do tempo da libertação dela até aquele momento. Jesus fala com uma maneira doce, mansa, e chama ela pelo nome. Glória a Deus. Maria. Glória a Deus. Aleluia. Você não perseverou, Maria. Você não insistiu em encontrar, mesmo achando que eu tivesse morto, Maria. Você não perseverou quando os outros foram embora, quando os outros correram, mas você ficou. Aleluia. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dúvida, você continuou. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a expressão com que Maria trata Jesus, ela chama Rabone. Rabone. Esta mesma expressão é a mesma expressão daquele cego que estava na estrada clamando pela sua cura. Quando Jesus o cura, ele o chama de mestre também. É a mesma expressão. Glória a Deus. Meu mestre, é tu quem me ensina. Glória a Deus. Como o mesmo Pedro disse, para onde nós iremos? Se só ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Meu mestre, você está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Ela procurava alguém morto, como muitos procuram hoje em dia, um Deus morto. Meu Deus.
Um Deus que tem ouvidos, mas não fala. Um Deus que tem olhos, mas não vê. Glória a Deus. Que tem pé, mas não pode andar. As pessoas se prostram, procuram desesperadamente, choram. Cadê ele? Cadê ele? Como os discípulos fizeram. Como Maria estava fazendo. Procurando o morto dentre os que estavam vivos. Dentre os que estava vivo. Glória a Deus. Este é o fundamento de toda a nossa fé. Aleluia. Como foi lido no Aleluia. começo. Fé em quê? Fé em que ele vive. Aleluia. Fé em que ele está vivo. Nós não adoramos um Deus que está morto. Porque se todos os seguidores de todas as religiões que existem hoje no mundo corressem como Maria correu ao sepulcro, glória a Deus, iam achar os seus deuses enterrados, só os ossos, só o pó, glória a Deus, com a data de nascimento e a data da morte, glória a Deus. Mas se nós formos no sepulcro de Jesus, está lá, ele não está mais aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Foi o encontro que aquela mulher pecadora, glória a Deus, aquela mulher que outrora era uma endemoniada, teve com o mestre. Ele vive. Glória a Deus. E a informação de Jesus. Glória a Deus. E por que eu devo ter fé nisso, irmãos? Logo na época em que os fariseus souberam que Jesus tinha ressuscitado, eles pagaram os soldados para dizer: olha, diz que os discípulos dele foi lá no túmulo, tirou o corpo dele e escondeu. Irmão, isso é impossível. Isso é impossível. Por alguns motivos. Raciocínio lógico. Tinha soldados ao redor do túmulo. Tinha uma pedra que preocupava estas mulheres. Quem vai tirar esta pedra gigante? Glória a Deus. Não tinha como aqueles homens pobres, aqueles homens sem recursos, pegar o corpo de Jesus e esconder. Mas outro motivo, por que aqueles homens, depois de muito tempo, iam levar chicotadas, irmão Lisboa, iam morrer de cabeça para baixo? Por que aqueles homens, como muitos, foram tirados com as unhas de ferro? A sua pele nega este Jesus. Parem de falar desse Jesus. Parem de falar que ele ressuscitou. Eu não paro. Pode arrancar meu couro todo. Eu não paro de falar que ele ressuscitou. Eu não paro. Pode arrancar a minha pele. Muitos imperadores aumentavam as chamas, traziam os familiares, pegava de um por um. Olha, eu vou começar a matar pelo mais velho. Não vai parar de falar desse Jesus, não. Eles diziam na cara do imperador: se os meus antepassados morreram, eu quero ser digno de morrer como eles morreram. Mas eu não vou parar de falar desse Jesus. O primeiro familiar era jogado dentro da fornalha. Começava aquele cheiro de carne, começava a pegar fogo, e muitos deles, a história conta, que eles começaram a clamar: ele vive, ele vive, ele está vivo.
eu não sou digno. Se o meu irmão morreu na minha frente, eu seria um covarde se eu parasse de falar desse Jesus. Eu seria um covarde, eu envergonharia o nome do meu pai, eu envergonharia o nome da minha família. Eu não vou negar o meu Jesus. Pode aumentar o fogo da fornalha, me joga logo lá dentro. Glória a Deus. E muitos deles, irmãos, glória a Deus, eram jogados um a um. Glória a Deus. A história vai contar pelo historiador Flávio Joséfo que alguns dele, quando o imperador fazia a pergunta, ele saía logo era correndo. Eu vou. E pulava. Mas não negava o nome de Jesus. Não negava que ele ressuscitou. Este é o fundamento da nossa fé. Ele ressuscitou. Ele vive. É o fundamento, irmão. Nossa fé não está fundamentada em teoria de homem. Não é um conto da carochinha. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Quando Jesus tem um diálogo com Maria, aí Jesus avisa, porque Jesus não desiste de ninguém. Meu Deus. Vai lá nos discípulos que me abandonaram, que estão descrentes, que não entenderam que eu devia ressuscitar. Vai lá, reúne eles, que eu quero conversar com eles. Reúne a todos, porque eu quero conversar com eles. E à tarde do mesmo dia, Aleluia, Senhor. E na tarde do mesmo dia, a Bíblia diz que eles estavam dentro de uma casa, trancados, porque estavam com medo de serem mortos. Estavam com medo, porque o seu líder havia morrido, que era Jesus. Então eles se trancaram dentro de casa, trancaram as portas, glória a Deus. E o depoimento de uma mulher naquela época não tinha muita valia. Nós vamos perceber no discurso dos discípulos do caminho de Emaús, que eles vão dizer o seguinte: olha, algumas mulheres nos falaram que ele ressuscitou, mas elas estavam como loucas, estavam falando coisa com coisa. Não deu para dar muito crédito, porque a mulher naquela época não tinha valia o seu testemunho, a sua fala. Glória a Deus. Não podia nem falar. Em reuniões ela tinha que se calar, ela não tinha voz. Mas o motivo para nós acreditarmos na palavra de Deus, porque se fossem histórias combinadas para fazer com que nós acreditássemos, jamais João iria escrever que Jesus apareceu para uma mulher. João iria escrever se fosse algo inventado, que Jesus apareceu para Caifás, que Jesus apareceu para alguém importante, que Jesus apareceu para Herodes, se fosse algo inventado. Mas João não quer saber de invenção. João quer saber de falar a verdade, porque esta é a verdade: que ele vive, que ele ressuscitou, que ele apareceu primeiro para uma pessoa que não tinha valia do que dizia, do testemunho. Então eles estavam reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. E o poder de Deus é tão grande
que Jesus atravessa a parede. Meu Deus. Aleluia. Porta trancada. Glória a Deus. Não há muro, não há parede que ele não passe. Aleluia. Irmão. Não há barreira que ele não ultrapasse. Ele tem poder no céu e na terra. Então eles estavam reunidos e de repente aquelas passadas muito mansas, eu imagino, glória a Deus, e diz: Shalom, a paz seja com todos Aleluia. vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz sejam com todos vocês. E a Bíblia vai dizer, irmãos, glória a Deus, que o que aquela mulher havia falado realmente era verdade. Jesus estava ali no meio deles. Mas vai dizer também que o Tomé não estava naquele momento. Mas em outra ocasião, Tomé estava. E Tomé diz: olha, eu só vou acreditar se eu pegar nele, se eu tocar nas suas mãos, nas suas feridas, se eu tocar do seu lado, que foi onde traspassou a lança, se eu ver, se eu tocar, se eu pegar, aí eu acredito que ele ressuscitou. Aí Jesus, como sabe de todas as coisas, em uma outra situação, Jesus se reúne de novo com ele e vai lá em Tomé, porque Jesus não desiste de ninguém. Aleluia. Toca em mim aqui, moço. Ser crente. Pega aqui. Eu ressuscitei. Pode pegar. Pode acreditar. Eu estou vivo. Glória a Deus. Só então Tomé reconhece que ele é Deus. Aleluia. Mas Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está ouvindo o som desse microfone, Aleluia. que duvida que ele vive, Jesus vai até você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou de você para Tomé. Aleluia. Tomé, discípulos, vocês que estão reunidos, vocês estão acreditando, porque vocês estão me vendo. Mas vai ter um povo lá na casinha, lá na subcongregação, glória a Deus, que vai estar reunido em um dia de quarta-feira. Eles não me viram, eles não pegaram em mim, mas eles só fazem fechar os olhos e podem me sentir. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia. Ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia. Bem-aventurados são eles, Tomé, mais felizes do que você. É ele, Tomé, Glória, glória. muito mais feliz do que você, Tomé. É o irmão Lisboa, que nunca pegou, que nunca viu. É o irmão Rômulo, é o irmão Veridiano. São as irmãs que vieram até a casa do Senhor. Nunca viu anjo, nunca pegou nele, mas pode sentir. Ele está vivo, ele me libertou, ele me salvou, ele me curou, ele me transformou. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais felizes do que ele, Aleluia. mais felizes do que ele, Aleluia. sou eu que ele me libertou. Eu sei
que começou aqui de dentro para fora. Glória a Deus. O plano da Glória salvação ao Eterno. começou de dentro para fora. Aleluia. Porque muitos não querem servir a esse Jesus, querem ser filhos de Deus, mas eu sempre digo, só é filho quem obedece o Pai. Aleluia. Só é filho quem obedece. E Ele vai de encontro a cada um, como foi de encontro a eu e você. Aleluia. Ele instaura estes cultos aqui para nós falarmos dele. Glória a Deus. Ele não vai hoje pessoalmente, mas ele usa vocês para ir a cada um falar dele. Glória a Deus, porque ele não desiste de ninguém. Assim como ele não desistiu de nenhum dos seus discípulos, ele passou 40 dias com aqueles discípulos, ensinando, abrindo o entendimento dele. Era necessário que eu morresse, mas eu estou vivo. Vocês estão vendo. Então vai e anuncia a todos. Glória a Deus. E por causa disso, o Evangelho chegou até nós. E a ordem dele é que nós façamos o mesmo. Da mesma forma que ele nos libertou, ele está aqui dentro de nós, indo em cada um, glória a Deus, para anunciar que ele está vivo. Esta é a nossa fé, irmão. Esta é a nossa fé. E ela tem fundamento. Já, irmão, a nossa missão é só falar. Já nós estamos voltando para casa. Aleluia. Já nós estamos voltando. Glória a Deus. Para os braços do nosso Pai. Para o reino. Para o lar que Ele criou. Glória a Deus. Para a nossa casa. Para a nossa morada celestial. Aí não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais angústia. Mas é para aqueles, glória a Deus, que reconhecem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Nesta noite, você que ouviu esta palavra, que quer fazer uma confissão, glória a Deus, a mudança começa de dentro. Aleluia. Não é eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, não. É de dentro para fora. Primeiro você confessa, glória a Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você precisa de um Salvador. Glória a Deus. Não deixe que a dor, não deixe que as lágrimas ofusquem o seu entendimento, a sua visão. Glória a Deus. Não deixe que a dor, a angústia do dia a dia, a aflição, que é natural, glória a Deus, em um mundo em que nós estamos inseridos, possa ofuscar a sua audição, a sua visão do Salvador que é Jesus. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Então, o que estão falando, pregando aí através de novelas e de filmes, pode anunciar, irmão. É fake news esse negócio aí, viu? É fake news. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a